Vamos para mais um vídeo da série teológica Bibliologia e o tema de hoje é necessidade. A necessidade das Escrituras pode ser definida assim. Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Vejamos um pouco desses 3 pontos. Para conhecer o Evangelho. Aos Romanos capítulo 10, os versículos 13 ao 17, Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa declaração aponta a seguinte linha de raciocínio. Primeiramente, supõe que o homem precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Refere-se ao Senhor Jesus. As pessoas só podem invocar o nome de Cristo se crerem nele, ou seja, que ele é o Salvador digno de ser invocado e que atenderá aqueles que o invocarem. As pessoas não podem crer em Cristo ao menos que tenha ouvido falar dele. E não ouvirão falar de Cristo ao menos que alguém lhes fale sobre Cristo, ou seja, alguém que pregue. A conclusão é que a fé salvadora vem pelo ouvir a mensagem do Evangelho. E esse ouvir a mensagem do Evangelho vem da pregação de Cristo. E pregar o Evangelho não é só uma obrigação dos evangelistas que saem pelo mundo todo falando dessa mensagem, mas é uma obrigação de todo o cristão, porque uma vez salvo eu preciso continuar aprendendo sobre o Evangelho e querer também que outras pessoas sejam salvas assim como eu. Outro ponto, a Bíblia é necessária para sustentar a nossa fé espiritual. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus indica que a nossa vida espiritual é sustentada pela porção diária da palavra de Deus, assim como a nossa vida física é sustentada pela porção diária do alimento físico. Negligenciar a leitura regular da palavra de Deus é tão prejudicial à nossa saúde e da nossa alma, quanto para a saúde do nosso corpo negligenciar o alimento físico. Outro ponto, a Bíblia também é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus. Todas as pessoas nascidas na Terra têm algum conhecimento da vontade de Deus por intermédio da consciência, ou seja, a moral que já está posta dentro do nosso coração. Mas esse conhecimento é muitas das vezes indistinto e não pode proporcionar certeza. Na verdade, se não existisse a palavra de Deus escrita, não poderíamos alcançar a certeza da vontade de Deus por outro meio, seja pela consciência, conselho de outras pessoas, mudanças de circunstâncias ou uso da razão e do bom senso. Ou seja, se você quer conhecer a Deus e a sua vontade, é necessário ler a sua palavra. É interessante que quando eu li a Bíblia toda pela primeira vez, eu tive um raciocínio a mais do que seria a vontade de Deus em algumas circunstâncias da minha vida. Nós devemos pedir direção de Deus para todas as decisões que nós vamos tomar, mas algumas delas, para aqueles que leem a Bíblia, já estão claras, porque quando você aprende a conhecer uma pessoa, você também aprende a conhecer a vontade dela em alguns aspectos, e assim é com Deus. Você conhecendo a Deus, você também vai conhecer mais da vontade dele. Então veja só, a Bíblia é extremamente necessária.